Olá, motorista! Eu sou o Rodrigo Gonzalez, sou cofundador da Dr. Multas e hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema bastante importante. Houve uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inovou no entendimento para o caso de recusa ao teste do bafômetro. E eu gostaria de trazer para você um pouco do que está sendo discutido nessa novidade. Todos nós sabemos que, apesar de bastante polêmico, o entendimento hoje é o seguinte: existe uma autuação para aquele motorista que dirige depois de ter consumido, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, né? É a autuação lá da lei seca, a famosa lei seca. E quando ele for autuado, ele pode ser autuado por realizar o teste e ter sido constatada a embriaguez, ou então pela própria recusa a submeter-se ao teste. Isso daí tem uma previsão específica no Código de Trânsito, no artigo 165A, que lá fala o seguinte: quando um motorista se recusa a realizar o teste do bafômetro, ele estará sujeito às mesmas penalidades que o motorista que realiza o teste e que o teste tem resultado positivo. Bem, nesse ponto, o Código de Trânsito foi alvo de muitas mudanças ao longo da última década. Talvez o ponto mais controverso do Código de Trânsito que a gente tenha tido ao longo das suas várias décadas de história. Pois bem, esse entendimento ele foi se consolidando e hoje tanto o motorista que sopra o bafômetro quanto o que não sopra é punido de uma mesma forma. Entretanto, na última semana agora final de novembro de 2019, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando um processo judicial que tratava dessa matéria, trouxe um entendimento diferente. E apesar de já ter havido entendimentos desta forma, nós entendemos que o entendimento do desembargador foi bastante importante para trazer de volta força a essa discussão e que possa de novo enriquecer os pontos de defesa de alguns motoristas que têm os seus direitos violados e fazer um debate para que cada vez mais a situação tenha mais segurança para nós motoristas. O que foi decidido nesse novo entendimento? Foi um motorista do estado de São Paulo foi autuado por dirigir embriagado e ter se recusado a fazer o teste do etilômetro. E ele, inconformado com essa situação, ele apresentou o recurso administrativo, mas também apresentou o recurso judicial. E daqui a pouco mais eu já explico um pouquinho mais qual é a diferença desses dois. Mas ele apresentou o recurso judicial e esse recurso judicial foi para um fórum no estado de São Paulo e na primeira instância, a primeira oportunidade de julgamento, o juiz entendeu que a multa era cabível e manteve a multa. O motorista, então, transtornado com aquilo, decidiu recorrer e o processo foi então para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E lá, os desembargadores que analisaram este processo, eles entenderam o seguinte, que nos casos em que há uma recusa ao teste do bafômetro, se verifica um conflito de normas legais. E aí eu gostaria de trazer a seguinte ideia para vocês. A gente tem o Código de Trânsito regulando esse ponto, né? A gente tem lá no Código de Trânsito, no artigo 165, a seguinte ideia: o condutor que se recusar será penalizado com uma multa gravíssima e suspensão da carteira. Bem, lá está essa situação e a lei é bem clara no sentido de aquele que recusar-se a submeter o teste do bafômetro, ou seja, a lei basicamente traz um entendimento de que aquele condutor seria obrigado a fazer o teste. Bem, esse é o entendimento trazido no Código de Trânsito brasileiro, mas dentro do sistema legislativo existe um grande complexo de normas num país como o Brasil. E dessas normas, para este ponto, eu acredito que são importantes eu trazer algumas. Uma delas é a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição ela é de 1988 e ela traz um viés bastante humanista e protecionista para esses casos. E lá ela busca contemplar casos onde os direitos dos cidadãos vêm em primeiro lugar. E, por analogia, a gente já começa a criar um entendimento de que essa obrigatoriedade de produzir prova contra si mesmo
não é algo que o direito brasileiro tenha garantido. As pessoas têm que ser protegidas disso. A ideia clara de não produzir provas contra si mesmo, esse texto expresso, ele vem de um tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica. É um pacto internacional de qual vários países são signatários e neste pacto existe uma grande proteção aos direitos humanos. E lá, especificamente, está dizendo o seguinte: não será exigido que a pessoa produza a prova contra si mesma. Na verdade, não será permitido que a pessoa seja obrigada a produzir provas contra si mesma. E o Brasil é signatário e isso vale como lei aqui no nosso país. E também existe uma outra normativa que é o nosso Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal existe um dispositivo que fala o seguinte, que nos casos de dúvida, o benefício ele deve ser interpretado em favor do réu. Bem, analisando todo esse contexto e embasando a decisão muito no Código de Processo Penal, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que no caso de uma autuação por recusa ao teste do etilômetro, o direito do motorista ele deveria ser resguardado porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que a dúvida de se ele está embriagado ou não, o que no direito eles chamam de indúbio pro réu, é um benefício que tem que ser garantido e aí o ônus de provar que o motorista está embriagado ou não, ele volta a ser do Estado. No caso, ele é do Detran. Então, quando o Detran pretende autuar um motorista, ele deve sim comprovar que o motorista estava de fato embriagado. Isso traz uma novidade para o entendimento, né? A gente tem tido as autuações feitas em todos os casos que o motorista se recusa, a autuação vem sendo promovida normalmente em cima, com a tipificação no artigo 165A. Mas, agora, com esse entendimento do Tribunal de Justiça, reacende a discussão. Bem, será que vai ser possível que as autuações sigam ocorrendo desta forma? Pelo entendimento deste desembargador, não. Pelo entendimento deste desembargador, as autuações deverão ser anuladas, exceto aquelas em que o Detran tem a capacidade de provar que o motorista de fato estava embriagado. Mas bem, isso é um ponto de discussão, é uma novidade dentro do entendimento da lei e isso não significa que as multas por recusa serão automaticamente anuladas. Não é esse o ponto aqui. Eu gostaria de trazer essa informação, enriquecer o nosso debate, saber a sua opinião e poder falar um pouquinho mais do que aconteceu nesse processo. Como eu tinha dito antes, a gente tem duas instâncias e eu acho que esse é um ponto muito legal. Nós temos duas instâncias, nós temos duas esferas, uma esfera administrativa e uma esfera judicial. E elas correm separado. A esfera judicial pode influenciar a administrativa, mas a administrativa não tanto a judicial. Vamos ver se a gente consegue deixar mais claro da seguinte forma. Uma vez que um motorista é autuado, pode ser por uma multa de embriaguez ou por qualquer outra multa. Essa multa ela gerará um processo administrativo. Neste processo administrativo é onde o motorista poderá apresentar recurso, onde aqui a Dr. Multas trabalha para defender a pessoa, nessa esfera administrativa. Na esfera administrativa é que vai haver um processo, uma análise e a punição do motorista com uma infração de trânsito, com uma penalidade de trânsito, o valor da multa e os pontos ou a suspensão da carteira. E aqui nessa esfera se discute só isso, o valor da multa, os pontos e talvez a suspensão na carteira. Enquanto na esfera judicial se tem uma análise um pouco mais profunda do caso, E a gente tem algumas diferenças que a gente destacaria como as mais importantes. Uma delas é, na esfera administrativa, os julgadores são leigos, eles não são, via de regra, concursados para isso e as turmas, elas contam inclusive com pessoas que podem não ter formação acadêmica específica para isso, enquanto no judicial
sempre será julgado por um juiz togado, será feito por um analista que foi concursado público e que é especialista nisso, né? A decisão administrativa, ela pode ser recorrida no judicial, ou seja, se você tem uma decisão administrativa, você pode recorrer, você pode pedir uma modificação dessa decisão na esfera judicial. O inverso não é verdade. Aquilo que for decidido no judicial valerá no administrativo, independente de um novo processo. E no administrativo, a gente pode apurar apenas o valor da multa, os pontos na carteira, a suspensão e a cassação da CNH. Enquanto no judicial, tudo pode ser apurado, né? Os valores de multa, eles podem ser aplicados os mesmos CTB ou outras condições, pode ser aplicado danos morais, pode ser aplicado penalidades criminais, dependendo do tipo de processo, e tudo isso pode ser discutido nessa esfera judicial. Bem, por que eu estou falando tudo isso e eu acho que é importante que a gente saiba? No caso desse motorista que teve o processo analisado no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente viu que lá eles foram mais a fundo no processo, né? E ele entrou com recurso na esfera administrativa e ele também entrou com recurso na esfera judicial. E a partir do momento em que disparou esse processo na esfera judicial, o juiz de primeiro grau, ele entendeu que a multa era cabível e manteve a aplicação da multa, só que no tribunal isso foi revertido. E agora existe uma decisão de um tribunal de justiça lá no estado de São Paulo, o que poderá ser ampliado para todo o país, mas existe hoje lá no estado de São Paulo essa decisão dizendo que a multa por recusa, ela não foi cabível porque o ônus de provar que o motorista estava embriagado era do Detran. E isso daí poderá ser usado como argumento nos processos administrativos. Esse entendimento judicial, ele traz peso para todo o debate administrativo, porque é de alguém especialista, um juiz togado, um concursado público, que é formado basicamente, formado para fazer estes julgamentos. Então, eu acredito que essa diferença é importante da gente trabalhar, deixar bem claro que são duas instâncias, duas esferas diferentes e que a decisão judicial ela poderá ser aproveitada como argumento nos novos processos administrativos. Então, uma coisa que a gente valoriza muito é essa análise personalizada feita em cima do caso de cada motorista. E fazendo essa análise de todo o processo, que só um especialista e com muitos processos de experiência poderia fazer. Com atuação no país inteiro, a gente consegue não só ter análises pontuais do que acontece em cada lugar, mas usar essa amplitude de casos para trabalhar e trazer as melhores opções para todos os nossos clientes. Bem, e dentro disso daí eu gostaria de oferecer, aqui na Doutor Multas a gente sempre fica à disposição dos motoristas para fazer uma análise gratuita do seu caso e entender quais seriam os melhores argumentos ou quais as chances de sucesso que você teria para recorrer da sua multa. A gente fica à disposição. Se você tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de nos perguntar. Para nós é muito importante que você nos traga todos os questionamentos. Se esse vídeo foi muito técnico e você tiver alguma dúvida que a gente possa esclarecer, vai ser um prazer lhe ajudar. Se você ficou com alguma dúvida que seja ainda mais técnica sobre a lei, sobre a decisão em si, sobre quais os conflitos legais, a gente também vai ter muito prazer em te ajudar. E se você levou uma multa, quiser recorrer ou quiser saber se o seu direito está sendo violado e a gente pode lhe ajudar, por favor, nos manda a notificação, porque vai ser um enorme prazer seguir ajudando os motoristas de todo o Brasil a ter os seus direitos garantidos e nós lutando por um trânsito melhor.